Dostoiévski, o grande escritor russo Fyodor Dostoiévski, era de direita? No último quadro do Vassoler Responde, na semana passada, eu comentei, Dostoiévski era de esquerda? E hoje eu quero conversar com vocês sobre esse Fyodor Dostoiévski, esse que é um dos maiores autores da história da literatura e um grande autor da literatura russa, se o escritor Fyodor Dostoiévski era de direita. E vocês vão perceber aqui, eu sempre com o meu reloginho em mãos, para controlar o tempo aqui do nosso Vassoler Responde e dos demais quadros do canal, eu quero dizer que a resposta a essa questão será novamente ambígua, será novamente polissêmica. Da mesma forma que é difícil dizer, olha, Dostoiévski era de esquerda porque há vários matizes, há vários posicionamentos dissonantes ao longo da vida, o mesmo se dá quando nós fazemos a pergunta sobre se Dostoiévski era de direita. Então vamos lá. Para você que está assistindo a esse Vassoler Responde, vai valer a pena, se você ainda não viu o Vassoler Responde anterior, em que eu respondo a questão sobre se Dostoiévski era de esquerda, você pode vê-lo. Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo, na descrição do vídeo e na tela final, o link para vocês assistirem ao Vassoler Responde da semana passada, que está aqui na playlist do canal Vassoler Responde. Vale a pena assistir a esse Vassoler Responde, Dostoiévski era de direita, junto com o Vassoler Responde anterior, Dostoiévski era de esquerda, e aí vocês têm esse quadro mais completo. Quero dizer também que eu já ministrei uma aula aqui no meu canal do YouTube. Dostoiévski era um revolucionário ou um reacionário? E essa aula aprofunda bastante esses dois quadros do Vassoler Responde. Todas as aulas ao vivo com o Vassoler estão na playlist justamente das minhas aulas com o Vassoler, tá bom? Então vamos lá, gente. Pessoal, quando Dostoiévski volta da Sibéria, ele que passou 10 anos na Sibéria, 6 anos como prisioneiro político, depois 4 anos servindo ao exército, por ter feito parte, no fim da década de 1840, do Círculo de Pietraszewski, um círculo revolucionário que se contrapunha ao regime czarista. Depois de ter passado esses 10 anos na Sibéria, depois de muito ter refletido sobre a natureza humana, sobre a nossa condição, sobre as possibilidades e impossibilidades de transformação do coração humano e da sociedade como um todo, Dostoiévski retorna e seu posicionamento político vai se tornando cada vez mais ambíguo. Para começar a responder a essa pergunta sobre se Dostoiévski era de direita, é importante mencionar a vocês o ensaio Notas de Inverno sobre Impressões de Verão. Nesse ensaio, escrito no início da década de 1860, Dostoiévski vai trazer relatos sobre uma viagem que fizera ali à França e à Inglaterra. E num determinado momento, ele vai falar o seguinte: a maior utopia que pode haver é a dimensão do eu. Esse eu que tem o que é constituído por esse ego que o capitalismo tanto insufla, que faz com que cada pessoa tenha uma catedral dentro de si, ou, para usar um termo mais contemporâneo, um arranha-céu dentro de si, cada um tendo um rei ou uma rainha dentro da barriga, digamos assim. Esse eu, ele só vai forjar uma sociedade emancipada, fraterna, reconciliada, se cada eu tiver a dimensão do outro, do todo. Se cada eu, para a sociedade nova que viria à tona com a utopia socialista, se cada eu tivesse a dimensão de que perderia um pouco do seu ego para entregar à sociedade não apenas digamos, as satisfações, a maximização das satisfações pessoais, se cada eu entregasse à sociedade também parte da sua personalidade e pedisse a ela que devolvesse, digamos, parte da sua liberdade, parte do seu caminho próprio. Essa é uma dimensão de uma utopia das mais esboçadas na obra de Dostoiévski, mas como Notas de Inverno sobre Impressões de Verão é um texto bem menos lido do que os grandes romances, e até faz sentido, porque os grandes romances realmente ultrapassam muito a importância de Notas de Inverno sobre Impressões de Verão, a gente perde essa dimensão de que Dostoiévski estava sim pensando sobre como seriam as ações numa sociedade utópica, reconciliada, numa sociedade ali
de ação e reação fraternas. Essa dimensão da fraternidade, da entrega, estaria transpassada pela dimensão crística, pela dimensão da transcendência, da eternidade da alma, da figura de Cristo na sua abnegação. Percebam então que nesse momento eu não estou falando de um Dostoiévski necessariamente afinado com a Igreja Ortodoxa. Dostoiévski, sim, sobretudo em Os Irmãos Karamazov, como eu já vou comentar, trouxe dimensões fundamentais aí da Igreja Ortodoxa. Mas é muito ambígua a sua filiação espiritual, a ponto de, no meu livro, Dostoiévski e a Dialética, Fetichismo da Forma, Utopia como Conteúdo, publicado em 2018 pela editora Edra, minha tese de doutorado, a ponto de, nesse meu livro, eu ter aproximado Dostoiévski de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, e do filósofo alemão Georg Hegel, que são posicionamentos espirituais muito distintos em relação à ortodoxia. Para vocês verem o que procura, a gente já vai falar sobre isso. Mas então tenham em mente, em primeiro lugar, que o problema de Dostoiévski com a esquerda revolucionária, é a dimensão de perda da conexão com a transcendência, com a eternidade, da fé em Deus, da vida após a morte. E eu tendo a pensar, como estudioso da obra de Dostoiévski, que ao longo da vida, Dostoiévski foi vendo cada vez mais tanto o avanço fortíssimo do capitalismo do Ocidente para a Rússia, com seus valores individualistas, com a sua sanha materialista, com o seu desprezo, digamos, pelas ideias mais elevadas e pela transcendência. Ele foi acompanhando isso e foi acompanhando esse movimento de recrudescimento do capitalismo ao lado da radicalização galopante da esquerda revolucionária, cada vez mais ateia, cada vez mais impetuosa no sentido da violência. Quando, eu quero dizer a vocês, ali na década de 1870, Dostoiévski ali como um dos grandes porta-vozes da inteligência russa de então, com suas grandes obras e com suas intervenções jornalísticas, sobre as quais eu também já vou falar. Quando Dostoiévski vê na inteligência russa uma disposição para o retorno ao povo, movimento populista russo, que não tem nada a ver com aquilo que é tido como o populismo da América Latina. É um populismo russo, é uma tentativa de conciliar, pasmem, o marxismo ocidental, com sua base industrial, a tradições agrárias na Rússia. Um marxismo agrário, Vassoler? Como isso? Vou explicar a vocês. Uma dimensão de que a Rússia, com a divisão democrática da sua comuna de terra, que não era uma divisão cujos bens passavam apenas para o primogênito, mas sim um trabalho coletivo da terra, a Rússia teria, desde sua base campesina, a maioria da população, uma base autóctone, uma base própria para o estabelecimento de relações socialistas. E esse socialismo estava na base do cristianismo. Vejam, mais uma vez, Dostoiévski aqui não se mostra um conservador sem conexão com o sofrimento daqueles que a gente vai chamar de humilhados e humilhadas e ofendidos e ofendidas, as pessoas mais pobres. Quando essa inteligência percebe que o retorno ao povo não se mostra revolucionário e se aparta dessas dimensões para tomadas de posição cada vez mais violentas contra os agentes do governo, contra o próprio czar e numa dimensão de afastamento radical em relação à transcendência, Dostoiévski vai para um litígio. E aí, gente, é importante falar aqui no encaminhamento desse Vassoler Responde de duas dimensões, para a gente entender se Dostoiévski era um conservador. A dimensão do romancista, do escritor, e a dimensão do polemista, do jornalista, daquele que era o interventor, um partícipe das disputas ideológicas e políticas de sua época. Então vamos lá. Em Os Irmãos Karamazov, obra máxima de Dostoiévski, existem várias dimensões de espiritualidade. Eu já ministrei um curso sobre Os Irmãos Karamazov e as pessoas que quiserem se inscrever nesse curso para terem acesso às aulas podem colocar aqui embaixo, falar Vassoler, como é que eu faço para ter acesso a essas aulas? E eu passo aí as dimensões para vocês terem acesso às aulas, para poderem se inscrever nessas aulas. Em Os Irmãos Karamazov, é verdade que o Starya Zosima e Ivan Karamazov, no artigo, Ivan Karamazov, que era um ateu, mas um ateu dialético, aquele que pensava também a contrapelo de suas próprias ideias, é verdade que havia uma dimensão de que o Estado ascendesse à condição de uma igreja.
uma dimensão de que ninguém pudesse ter um encampamento fora da dimensão da cristandade para que pudessem se arrepender das próprias faltas, para que pudessem ser abraçados pela comunidade cristã, para que pudessem ter na estrutura de Estado não o laicismo, não o ateísmo, não a dimensão ali do fora da comunidade cristã, mas um acolhimento. E nisso, a ortodoxia, com o seu valor vinculado ao Estado, seria sim uma voz mais conservadora na propensão espiritual e política de Dostoiévski. Mas as pessoas que já assistiram ao meu curso sobre os Irmãos Karamazov, e você que tiver interesse em assistir a esse curso, vocês vão saber que no capítulo A Revolta do romance O Grande Inquisidor, Dostoiévski fala de uma espiritualidade calcada na liberdade. Aquilo que eu vou chamar inclusive de anarquismo espiritual em Dostoiévski. E isso o distancia dessa voz mais conservadora, mais vinculada à Igreja Ortodoxa. Então vejam como Dostoiévski é complexo. E mais, sua posição conservadora não é uma posição que hoje o colocaria, por exemplo, nas fileiras da direita. Hoje, quando todo o movimento anticapitalista pré-moderno foi varrido do mapa, toda a direita é defensora do capitalismo. Na verdade, eu diria para vocês que sem uma antítese radical ao capitalismo, desde o fim da União Soviética, em 1991, a esquerda também é imanente ao capitalismo, fazendo reformas, propondo no máximo reformas, e não mais a transcendência do capitalismo. Eu já dei uma aula aqui no meu canal do YouTube com o seguinte tema: o que aconteceu com a esquerda após o fim da União Soviética? Você pode procurar essa aula na playlist Aulas ao Vivo com Vassoler e vê-la, porque tem ali todas as conexões. Mas o que eu quero dizer é que Dostoiévski era profundamente anticapitalista. Era alguém que se rebelava nas suas obras como nas suas intervenções jornalísticas contra a deificação, a divinização do capital, do dinheiro, daquilo que colocava algo criado pelos homens e pelas mulheres, o dinheiro, na condição de totem, em face do qual os homens e as mulheres passavam a se ajoelhar. Então é nesse sentido que Dostoiévski é um anticapitalista pré-moderno. Vejam, um anticapitalista pré-moderno que pensa que a Rússia, com seus estamentos, com sua igreja nacional, com sua possibilidade de trazer uma nova palavra ao mundo, poderia contrapor uma barricada, uma resistência a esse ocidente capitalista. Então, do começo da década de 1860, mais para o final da sua vida, Dostoiévski vai morrer em 1881, a posição de Dostoiévski com relação à espiritualidade se torna, ao fim da vida, desembocando ao fim da vida, mais afinada a um valor da russofilia, da eslavofilia, por de repente achar que esse anarquismo espiritual não seria suficiente para conter o avanço do capitalismo ocidental. Vejam, isso não significa que esse mesmo anarquismo que apostava na liberdade de consciência, no livre-arbítrio, não estivesse na obra de Dostoiévski e os Irmãos Karamazov. Daí para a gente ver essas posições ambíguas de Dostoiévski. Agora, quando se trata de falar da questão jornalística em Dostoiévski, em como o autor se posicionava nas suas, por exemplo, no Diário de um Escritor, na revista Vremya, o Tempo, aí nós temos intervenções que eu chamaria de plenamente lamentáveis da pena de Dostoiévski. Por quê? Gente, a Rússia, o Império Tsarista, ele estava disputando, de meados do século XIX até ali a eclosão da Primeira Guerra Mundial, territórios do Cáucaso, que eram dominados originalmente ali pelos turco-otomanos, pelo Império Turco-Otomano. E esses territórios eram de fé islâmica, justamente por fazerem parte do Império Turco-Otomano. Até hoje na Rússia, esses territórios da Chechenia, que nós chamamos de Chechênia, do Daguestão ali, essas regiões, por exemplo, da Geórgia, existe um contingente de populações muçulmanas. E o Império Russo estava travando vastas batalhas naquela região com os turco-otomanos, seja para consolidar sua dominação de territórios do Cáucaso, seja para expandir o Império Tsarista para além ali dos domínios do Cáucaso. Vamos nos lembrar
de que em fins do século XIX, as grandes potências europeias estavam trazendo o neocolonialismo. Por que o neocolonialismo? Porque no século XIX, ali, as antigas colônias do continente americano, América do Norte, Central e América do Sul, a América do Sul da qual, claro, faz parte do nosso Brasil, começaram a se tornar independentes em relação às potências europeias. Estou falando de Holanda, estou falando de Inglaterra, França, Espanha, Portugal e assim por diante. E aí, essa expansão para o continente africano, para o continente asiático, essa expansão foi se dando. E a Rússia, que não tinha colônias além mar, buscava a expansão de seu império tanto para a Sibéria, para a Ásia Central, quanto para a região ali do leste europeu e do Cáucaso. Essa é a dimensão fundamental para nós entendermos tais questões. E não poucas vezes, Fyodor Dostoiévski se posicionou de maneira xenófoba, tendo aversão a estrangeiros que se contrapunham às questões russas, aos poloneses, aos turco-otomanos. Dostoiévski também, lamentavelmente, se manifestou com muitos matizes antissemitas. Aliás, não só em seus escritos jornalísticos. Esses escritos jornalísticos, eles eram publicados no Diário de um Escritor, na revista Vremya, depois na revista Contemporâneo, que eram as assim chamadas revistas grossas da época, que congregavam os grandes debates intelectuais que não podiam acontecer de maneira aberta na universidade, no parlamento, partidos políticos, dado o grande cerceamento da liberdade de expressão e da liberdade de organização em meio ao czarismo, em meio ao Império Czarista. Então, quando nós temos isso, Dostoiévski ali está se posicionando de maneira antissemita, associando de forma lamentável, totalmente criticável, de maneira completamente odiosa, por exemplo, os judeus, a especulação financeira, esse estereótipo que vem lá da Idade Média, os judeus que historicamente foram alijados da possibilidade de uma série de atividades comerciais, estavam lutando para sobreviver. Dostoiévski, lamentavelmente, teve ali traços de antissemitismo, e quando cita os judeus em sua obra, geralmente o faz de maneira lamentavelmente depreciativa. Nós temos em russo basicamente duas palavras para nós nos dirigirmos às pessoas de fé judaica: evrei e a palavra Jid. A palavra Jid tem uma conotação pejorativa, e evrei não. E geralmente, nos textos originais de Dostoiévski, existe ali a palavra Jid. Isso é lamentável. Então, esse proselitismo religioso, essa dimensão antissemita, essa questão ultranacionalista, coloca, sim, Dostoiévski, sobretudo o polemista Dostoiévski, o jornalista Dostoiévski, aquele que intervém nos conflitos políticos de sua época, como uma figura não apenas conservadora, mas reacionária. Agora, o que é importante dizer, para complexificar ainda uma vez a questão, é que esses posicionamentos mais político-jornalísticos de Dostoiévski, datados, afeitos a questões de sua época, na guerra russo-turca, nas questões religiosas, nas questões, digamos, da xenofobia, do ultranacionalismo, do chauvinismo do século XIX, que isso não deve fazer com que nós vejamos Dostoiévski apenas e tão somente como um reacionário, um direitista, porque sua obra dinamiza muito esses posicionamentos. Se nós dissermos que Dostoiévski era um conservador, nós temos que matizar esse conservadorismo, ou mesmo esse reacionarismo, entendendo que havia vozes anticapitalistas em Dostoiévski. E veja, dizer que Dostoiévski era um anticapitalista pré-moderno não expressa toda a dimensão do seu pensamento e de sua criação, porque Dostoiévski era também um grande racionalista. Como é que alguém pode ser tido como pré-moderno se é um grande racionalista? Se é alguém que leva a razão às últimas consequências, inclusive para perceber os seus limites. Dostoiévski é essa figura polissêmica, contraditória, eu diria mais paradoxal, fazendo com que as paralelas, Dostoiévski contradizendo Euclides no coração de sua obra, fazendo com que as paralelas se cruzem no coração de sua obra e não no infinito. E eu quero dizer mais, depois da morte de Dostoiévski, representantes da Igreja Ortodoxa disseram que ele não podia ser tido como um ortodoxo regular,
Existem muitas críticas à ortodoxia cristã em Dostoiévski. Leiam os irmãos Karamazov e vejam as confusões, as desavenças, os conflitos que há dentro do monastério ortodoxo e os irmãos Karamazov. Vejam como alguns monges tratavam o Starets Zosima, esse grande preceptor espiritual do Alyosha Karamazov, o protagonista do romance Os Irmãos Karamazov. Vejam tudo isso e percebam que Dostoiévski é muito menos um ritualista, como tende a acontecer na Igreja Ortodoxa, com seus ritos, com sua fé, com sua doutrina, e muito mais um autor que na sua espiritualidade busca conhecer a natureza de Deus, busca sondar os mistérios de Deus, fala sobre o amor, fala sobre a dimensão de comunhão, mas busca racionalmente, afinado com o espírito de sua época, entender o coração possível de Deus. Vejam, com tudo isso, como é que eu vou chegar aqui para vocês e dizer, olha, Dostoiévski era um conservador irrestrito, Dostoiévski era um direitista irrestrito. Nem Dostoiévski era um esquerdista stricto sensu, inequívoco, unívoco, nem Dostoiévski era um direitista inequívoco. Na verdade, como nós todas e todos temos a mão direita e a mão esquerda, aqui ó, que eu estou mostrando a vocês, Dostoiévski era também ambidestro, comportando suas colocações. É por isso que eu associo muito Dostoiévski à trajetória da dialética. É por isso que eu entrevejo em Dostoiévski justamente uma conjuminação de teor de verdade entre o que ele via como um aspecto importante no conservadorismo, na direita, e aquilo que ele resgatava dos ideais utópicos da esquerda. Dostoiévski tinha simpatia, sim, pela causa de comiseração pelas pessoas mais pobres, pelas pessoas fragilizadas, pelas pessoas ali que se mostravam, como no título do seu romance, os humilhados e ofendidos daquela sociedade. Porém, é importante dizer que os métodos para a construção de comunhão, de fraternidade, para a transformação da sociedade, eram para Dostoiévski problemáticos quando se tratava de romper com a dimensão de Deus e eternidade da alma, porque ele não via um refreamento no ego, na violência daqueles que exerceriam as punições revolucionárias, os expurgos para a formação de uma nova sociedade. Ele não via princípios de freio, de superego imanente e transcendental para que houvesse comunhão na nova sociedade. Por outro lado, ele transitou de um anarquismo espiritual, achando que as pessoas deveriam entrar em comunhão a partir das suas escolhas, tendo Deus e os valores eternos como baliza para as suas decisões, para, digamos, idealizar, fazer aquilo que eu chamo de idealização da sociedade russa, como se a sociedade russa estamental, profundamente desigual no fim do século XIX, pudesse ser uma barricada com seus valores próprios, com a sua nacionalidade europeia e asiática, eurasiática, com sua igreja nacional, como se essa Rússia pudesse trazer uma nova centelha, uma nova iskra, uma nova faísca, uma nova palavra para a civilização. Então Dostoiévski orbita por esses vários campos e eu diria o seguinte, na fortuna crítica, o que os estudiosos e as estudiosas tenderam a fazer foi separar o joio do trigo. Dizer que Dostoiévski era pré-moderno, mas aí como é que se explica o seu grande racionalismo? Dizer que Dostoiévski era um moderníssimo racionalista, mas daí como se explicam as vozes medievalistas em Dostoiévski? Dizer que Dostoiévski era um nacionalista irrestrito, mas daí como é que se explica a sanha de união internacional universal em Dostoiévski? Dizer que Dostoiévski era um cristão, ora, e o ateísmo? Dizer que Dostoiévski era um ateu, ora, e a propensão espiritual? É por isso que, como estudioso de Dostoiévski, o que eu procurei fazer, e o que eu ainda procuro fazer, é mostrar como em Dostoiévski, joio e trigo são duas faces de uma mesma moeda. Joio e trigo estão conjuminados. Dostoiévski entreviu na natureza humana essa conciliação dos contrários, dialeticamente configurada até a pujança do próprio paradoxo. Esse é Dostoiévski, de esquerda e de direita, revolucionário, conservador e reacionário. Visionário, alguém que consegue ler até mesmo a nossa própria época e também datado em vários momentos nas questões de sua época.
Pessoal, esse foi o Vassoler Responde, que teve uma dobradinha. Com o último Vassoler Responde, Dostoiévski era de esquerda, e com este Vassoler Responde, Dostoiévski era de direita. Vale a pena, você que não assistiu ao Vassoler Responde anterior, Dostoiévski era de esquerda, vê-lo, assistir a esse Vassoler Responde e então procurar uma aula. Dostoiévski, revolucionário ou reacionário? A aula com Vassoler já ministrada aqui no meu canal. Se vocês gostaram de mais esse Vassoler Responde, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui do meu canal do YouTube, considere a possibilidade de, ao clicar nessa tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro humanista aqui no meu canal do YouTube para apoiar esse meu projeto de universidade aberta no YouTube, pessoal. Então é isso. Eu sempre deixo o convite para vocês acompanharem os quadros do Vassoler Responde, que acontecem todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília, no Brasil. Então até o próximo Vassoler Responde, pessoal, e tchau, tchau!